Olá, olá, professores, educadores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live. Essa live dá início aí ao nosso ciclo 2 da jornada pedagógica continuada e o tema que a gente está entrando nesse ciclo 2 é o design de aprendizagem. Para a gente começar a dar esse pontapé inicial aí com qualidade, eu trouxe para vocês, né, convidei vocês para vir para essa live chamada Eita que aula boa. O que será que é uma aula boa, né? A gente começa a pensar na nossa própria trajetória ali, pensando quando foi que eu dei uma aula boa. Mas eu vou dar um passo anterior. Eu queria contar para vocês como foram algumas experiências de aprendizagem que eu tive quando eu era pequeno, quando eu estava em processo de escolarização que marcaram muito minha vida. A primeira delas foi uma logicamente ligada ao teatro, eu já estava ali no ensino médio, e foi uma peça onde a gente fez Gil Vicente, o famoso O Alto da Barca do Inferno, ali, que conta a história um pouco das pessoas que vão morrendo, e ali tem dois barqueiros, um que leva aos céus e outro que leva ao inferno, e fala um pouco sobre ali a corrupção do existente na própria sociedade, então é uma crítica, né? Eu tive outra experiência também anterior a essa com teatro, que foi a história da Dona Baratinha. Tava na terceira série, terceiro ano do. Terceira série, né? Do ensino fundamental, terceiro ano agora, isso mesmo. E foi uma experiência muito interessante porque ela acontecia dentro de aula. Então não foi um trabalho extra, né? Foi uma proposta que a professora desenvolveu com a turma toda, foi todo um processo coletivo pensando como essa, essa experiência do teatro poderia ser um projeto gerador. Isso aconteceu ali nos anos 90. Foi muito impactante porque todos os componentes que a professora trabalhava com a gente, a professora Neuza na época, eles tinham as relações ali com a história da Dona Baratinha, desde matemática até a parte de ciências, que a gente estudou insetos e por aí vai. Então foram experiências bem interessantes. E eu lembro também, para vocês não falarem que eu estou puxando, né, a sardinha pro lado do teatro, das experiências de química. Assim, as aulas de química que eu tive no ensino médio foram um outro universo, assim. Eu tinha um professor que era muito legal e esse professor, ele levava a gente para o laboratório de química que tinha na escola, era uma escola estadual, tá? Uma escola ali que já tinha muito tempo, então por isso que tinha esse espaço ali organizado para aulas de química. E a gente fazia experimentos químicos com elementos químicos. Isso era muito legal. Tinham aqueles vulcões, o sangue do diabo, que era com amônia, que evaporava da nossa roupa, ele ficava parecendo que estava sangrado, assim, tinha sangue, né? Tinha também a divisão do mercúrio, que era muito legal, a gente sentia ali o peso do mercúrio, mercúrio líquido. A gente não colocava a mão, né? Logicamente, a gente usava ali alguns outros materiais e ele mostrava um a um qual era a interação do mercúrio, isso era muito legal também. Então aqui conto para vocês essas três experiências aí iniciais, mas para a gente começar a pensar o que é uma aula boa, o que foi uma aula boa. Eu já ouvi muitas vezes de estudantes mesmo, eles chegaram e falaram, nossa, hoje a aula foi incrível. E aí a gente tenta analisar e falar, o que será que esse estudante, moveu esse estudante a trazer o feedback pra gente, né? Isso é interessante pensar, principalmente nesse lugar do que atrai esse estudante, o que cativa ele para as nossas práticas. Se isso for de fato um propósito do professor, mapear esses interesses, pode ser sim uma ferramenta que vai ajudar o professor com acessos futuros, pensando aí nas configurações de grupo, configurações das turmas e até para troca diária, né? Quando os professores
algum professor tem algum tipo de dificuldade ou não para conduzir uma aula, para atrair o interesse dos estudantes, o relato das nossas próprias experiências e esse tipo de mapeamento é muito interessante para compartilhar, que às vezes a gente acaba salvando ali um colega que está em aflição, principalmente em turmas que são mais difíceis, certo? Mas vamos lá. Eu preparei um material aqui para dividir com vocês, que é um material bem interessante, só para ajudar a organizar o pensamento mesmo, tá? Comecei ali contando para mim o que é uma boa aula, mas eu gostaria que você pensasse o que é uma boa aula para você. Agora, não só enquanto estudante, né, mas como um professor, um educador, alguém que quer trabalhar com uma proposta de ensino. O que seria uma boa aula? Como é que eu vou me conectar com os estudantes para fazer desse momento ali um momento de aprendizagem? Pensem um tempinho. E vamos seguir. Possibilidades. Imagino que vocês pensaram em primeiro lugar, e se não pensaram, eu acho legal refletir também o porquê de não terem pensado, mas uma boa aula é aquela que atinge os objetivos de aprendizagem. Você preparou, você pensou ali como você iria promover uma experiência de aprendizagem, será que você atingiu isso? Então a gente começa a entender que uma boa aula seria aquela que de fato você consegue comunicar essa proposta da aprendizagem, né? E aí não só comunicar, mas você precisa ter algum tipo de evidência para identificar se de fato esses estudantes estão compreendendo. Vamos pensar ali um ensino médio mais apático, por exemplo. Como é que eu consigo, depois de uma aula, identificar se essa foi uma boa aula? Outro ponto, se o estudante conseguiu se conectar com essa experiência que você promoveu, né? Será que você conseguiu conectar todos os estudantes? Será que você não precisa rever o seu planejamento ou a sua estruturação de aula, pensando ali que uma aula que vai muito bem para uma turma pode não ir para outra, mesmo tendo as mesmas idades, né? E aí pensando principalmente num material didático, por exemplo, que chega para você com uma estrutura organizada ali de pensamento para comunicar aquele tipo de proposta, mas às vezes não funciona na prática, né? Como é que você tem essas evidências se o processo está funcionando para a aprendizagem ou se você está perdendo tempo ali promovendo experiências isoladas que não fazem sentido para o estudante, tá? Uma boa aula também é aquela que tem uma organização prévia, você chega muito mais seguro, precisando improvisar menos quando você está ali em sala de aula, né? Quando eu falo improvisar, não estou querendo dizer que o professor não se organiza, ele não se prepara. Estou querendo dizer quando a gente recorre ao nosso próprio repertório, né? Porque muitas vezes a gente precisa sim do nosso repertório para apagar alguns incêndios, para entender que a aprendizagem que está acontecendo ali é viva e que ela está caminhando para um outro lugar, mas ainda assim é uma aprendizagem, né? Então a gente usa o nosso repertório nesse sentido, mas quando a gente se organiza melhor, a gente chega com mais segurança, dependendo muito menos desse lugar do improviso, né? E aí se a gente chega, a gente tem a gente consegue essa figura de autoridade do educador sem precisar ser autoritário, né? Por si só, essa relação que você tem com o conhecimento e com a arquitetura ali da aprendizagem conseguem fazer com que de fato você se torne uma autoridade para o estudante, tá? E aí é interessante perguntar, que foi essa questão que eu trouxe no início, né? Para quem? Para quem que é uma boa aula? Essa boa aula é para a aprendizagem do estudante, essa é uma boa aula para as famílias conhecerem, essa é uma boa aula para a instituição, né? Porque muitas vezes a instituição cobra e demanda ali uma estrutura organizacional de aula que muitas vezes não se conecta com o estudante. Então é legal que você pense enquanto um agente político
que você está comunicando possibilidades de aprendizagem ali para esse estudante que ele vai se relacionar com o mundo para o resto da vida, né? Então, é importante que você se pergunte, você está a serviço de quem? Quando você constrói e instrumentaliza esse processo de aprendizagem, tá? Existe uma estrutura que pode ajudar o educador a organizar melhor uma aula? Existem muitos pesquisadores que trazem propostas, tá? Mas eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha experiência prática, do que eu tenho feito em aula, logicamente que é embasado teoricamente, mas eu vou compartilhar mesmo a minha estrutura de aula. Vamos lá. Eu começo a aula principalmente porque eu não atuo em espaços, no mesmo espaço de uma aula formal, por exemplo, que é aquele com carteiras. Então eu já começo a colocar o estudante nessa atmosfera da aula. O que será que vamos falar? Então eu tenho toda uma outra relação com esse estudante para que ele já comece a se envolver, porque a aula já começou. A partir do momento que eu encontro com o estudante, a aula está valendo. Tá? Quando eu atuo dentro de um espaço mais formalizado, com carteiras, eu também, a partir desse momento, já começo a construir isso que eu chamo de clima dessa aula. Importante a gente pensar que a gente tem a responsabilidade de deixar um clima um tanto quanto interessante para o próximo professor, porque muitas vezes a gente vai lá, promove umas experiências muito incríveis e isso, o próximo professor fica vendido, porque ele vai pegar turma muito agitada. Se a gente pensa ali num 6º ano, num 7º ano, eles podem estar todos desorganizados, o professor vai perder todo o tempo útil de aula dele só tentando reorganizar. A gente entende ali que a escola demanda processos com tempos marcados, mas a gente sabe muito bem que na vida real os processos eles acabam continuando. Então, quando uma experiência ali começa a efervescer dentro do estudante, essa experiência vai com ele por muito tempo depois. Então é legal que a gente pense e tenha também um pouco de colaboração com o próximo professor para que a gente consiga organizar esses ânimos. Então, um tempo antes de encerrar a aula, a gente já vai encerrando a atividade, já vai conduzindo para o final. Se os estudantes estão muito agitados, a gente vai buscando um lugar mais reflexivo, mais meditativo, para que a gente consiga continuar, tá? Mas eu inicio a aula ali pensando numa organização com os estudantes, fazendo estabelecendo ali, dando as rédeas de como é que a aula vai ser conduzida e também pensando em que combinados eu preciso fazer com relação à aula, porque a gente sabe que tem combinados gerais, globais, que são aqueles da escola, tem os combinados específicos da nossa prática ou das linguagens, das nossas especialidades, e tem combinados específicos da aula. Todos eles precisam ser relembrados, precisam ser reorganizados, tá? E aí você fala, nossa, Rogério, a gente vai perder muito tempo. Você ganha muito tempo lá na frente, porque você trabalhando inicialmente ali com os estudantes combinados, a gente percebe que depois de um tempo isso passa a fluir, porque acaba se tornando a cultura organizacional de como você estabelece sua aula, tá? Então a gente tem ali o início, uma roteirização da aula. A roteirização é falar passo a passo o que a gente vai fazer, como serão conduzidas as experiências. Isso ajuda muito na organização dos estudantes para eles assimilarem, entenderem quando está encerrando uma atividade, entenderem quando não vai dar tempo, quando o tempo que eles demandaram ali para a proposta é maior. Tá? Isso também ajuda ele ajuda na corresponsabilização desse estudante sobre o processo de aprendizagem dele. Tá? Principalmente quando a gente fala de estudantes com deficiências, a gente torna mais tangível esse processo, para não ser nada fantástico, nada de surpresa acontecendo no meio. Isso pode desorganizar o estudante que tem algum tipo de neurodivergência, pensando que ele pode não estar preparado naquele dia, ele pode não estar muito bem, não estar muito legal, estar com a predisposição maior para se desregular. Outros fatores externos podem colaborar também para o andamento desse estudante dentro da escola. Então,
você ser demonstrar, né, comunicar essa organização o mais claro possível, auxilia muito no processo de organização interna desse estudante, tá? Essa organização, quando você comunica, você calibra os anseios de todo mundo, né? Você divide essa responsabilidade, como eu falei. Depois disso, a gente começa a entrar nesse lugar de conexão com o processo. Se é um processo, existe um antes. Sempre vai existir um antes. Deleuze fala que é tudo meio, né? Nada é início, você não está inventando ali a roda. Então, como é tudo meio, você precisa criar conexões com isso que já passou. Então, esse início da temática é sempre buscar com os estudantes fatos que antecederam a esse processo. Isso vai deixar claro para o estudante que a aula não é um fato isolado, ele não vai deixar esse conhecimento engessado dentro de um compartimento, que é a famosa gavetinha que ele vai lá e abre quando ele precisar. Ele vai entender que isso tem conexões tanto com o dia a dia, quanto com o processo de aprendizagem que ele está vivenciando. É esse primeiro lugar de retomada, né, do que já se vivenciou. Então, se você precisa saber dosar também, né? Quando você vai lá atrás, quando você vai numa aprendizagem mais recente, você também reafirma nesse lugar de comunicar o processo essa aprendizagem que não se isola dentro da sala de aula, que não se isola nos 45, 50 minutos, 1 hora e meia de aula. Né? Você está valorizando esse processo porque você sempre retoma. Você está valorizando a participação do estudante e a ação dele enquanto agente desse processo de aprendizagem. Tá? Quando a gente entra aí na temática, a gente começa sempre por conhecimentos prévios. O que é um conhecimento prévio? É aquilo que o estudante sabe. Então você vai questionar através de perguntas e provocações, pensando ali na criação de rotinas de pensamento. Você já estrutura a sua aula nessa rotina onde o estudante seja provocado a pensar. Você vai, a partir desse conhecimento dos estudantes, você vai fazer aquilo que a gente chama de avaliação diagnóstica. Todo dia precisa fazer uma avaliação diagnóstica? Se você vai inserir um conteúdo novo, e até mesmo se você tem ali algum tipo de desconfiança sobre como esses estudantes estão acessando o conhecimento, você precisa de uma avaliação diagnóstica. É um papel, Rogério? É um registro? Não, são perguntas provocativas para você identificar como é que os estudantes estão se adaptando com esse novo saber. Tá? Isso vai calibrar as suas expectativas com relação à aula. Às vezes a gente chega com uma proposta incrível, a gente vai, aplica e no final ela não valeu muita coisa, a gente acaba percebendo que não atingiu as nossas expectativas. Por quê? Porque esse lugar de calibrar a nossa expectativa antes da prática precisa acontecer. Os conhecimentos prévios, eles permitem a conexão da aprendizagem com tudo aquilo que o estudante vive no dia a dia. Eles vão trazer a informação. Às vezes você fala, nossa, ele foi buscar numa conversa que ele teve com a avó em 1920, lá, meu Deus, há muito tempo. E é isso mesmo, porque as aprendizagens para cada um daqueles estudantes ela é diferente. Assim como a maneira que eles acessam as informações que eles têm ali construindo a cognição, a memória de cada um. E esse é um momento onde você vai provocar que você pode ser intencional em aguçar a curiosidade sobre o tema que vai acontecer. Quando você aguça a curiosidade, o ser humano é movido à curiosidade. Né? Inclusive, ser curioso é uma das habilidades agora dos novos processos de aprendizagem que estão acontecendo agora. É uma habilidade que o ser humano precisou a vida inteira para construir a nossa sociedade, para processo de civilização, para construir relação, para tudo, né? Mas a curiosidade, ela está inserida dentro dessas competências de uma mentalidade empreendedora, de uma mentalidade criativa. Depois que você identifica, que você levanta ali os conhecimentos prévios, você começa de fato a introduzir o tema. Então é um momento onde você vai
ter mais contato ali com a grande ideia, que é isso que está sendo comunicado enquanto aprendizagem, que o estudante vai experienciar, que o estudante vai vivenciar, que ele vai refletir sobre, né? E aí, nesse momento, você vai desenvolver estratégias múltiplas para que você consiga acessar esses diferentes indivíduos aí, tá? Alguns educadores pensam que aula é só isso aqui, é só experiência. Você percebe que tem toda uma construção anterior e não é só uma construção anterior. Para além da experiência prática de aprendizagem que o estudante vai vivenciar, existe todo um outro contexto posterior, tá? Que começa ali na síntese das aprendizagens. O que é das aprendizagens? O que é essa síntese? É quando você começa a colocar os panos quentes em tudo que foi despertado, em tudo que foi aguçado. Colocar um pano quente é você começar a tranquilizar esse processo de aprendizagem. Eu não estou falando para você pegar um pano e colocar no estudante, não. Mas você vai começar a amenizar essa curva de aprendizagem para que o estudante encontre oportunidades de se organizar internamente também. Tá? Então é um momento de se pensar sobre isso que ele acabou de vivenciar. E aí eu não estou falando só em pensar no conteúdo. Não estou falando sobre conteúdo nesse momento. É pensar também como o estudante recebeu essas informações, como ele assimilou. Porque quando a gente provoca o estudante a pensar tudo que ele vivenciou, você está provocando o estudante a encontrar seus próprios métodos de aprendizagem. Quando o estudante encontra esse autométodo de aprendizagem, ele vai conseguir despertar possibilidades. Se todas as aulas tivessem essa organização que propusesse o estudante a entender como ele aprende, o famoso aprender a aprender, a gente não teria tantos impactos assim em experiências de aprendizagem, vamos pensar ali no ensino médio, que não dão certo. Porque se o estudante sabe como ele aprende, ele vai ter a expertise de acessar o conteúdo e organizar para esse processo de aprendizagem. É uma construção de mundo, né? Você permitir com que o estudante se conheça faz parte dessa construção. Ele conhecer, ele agir com relação ao conhecimento e depois transformar isso, pensando aí que conhecimento é vivo, né? Então, como eu falei, é importante esse momento de autoavaliação. É importante também para o educador esse momento que você vai ser mais certeiro ali, diretivo nessa avaliação de como foram cumpridos os objetivos da aula, se foram compreendidos, o que faltou, o que não faltou. E é isso que você vai conectar lá no seu planejamento. É isso que você vai conectar nos seus próximos passos, nas estratégias futuras que você vai abordar. Então esse momento ele é extremamente importante, tá? E aí, como uma dica, você pode se utilizar de checklists ou então do próprio planejamento para não ficar produzindo muitos materiais, e ali no próprio final da aula, de acordo com essa relação com essa conversa que você está tendo com os estudantes, que é essa síntese, grande síntese, você já produz seus registros e já pensa as suas próximas estratégias, pensando também que a burocracia pode ser viva nesse caso. Falei um pouco disso, lá a gente tem uma live gratuita, né, chamada Benditas Planilhas, que é ali do nosso primeiro módulo, Planejar para Compreender, mas se você tem interesse também em somar com a gente, você pode acessar todo o conteúdo de Planejar para Compreender ou então fazer parte da jornada pedagógica aqui junto comigo, pensando aí nesses 4 ciclos que a gente tem durante o ano. Você pode acessar pelo link da bio aí em qualquer rede social minha, tá registrado aí embaixo. O Educador Marcondes, tá? E aí você pode LinkedIn, Instagram, TikTok, onde você preferir, tá? YouTube também, que essa live vai estar disponível no YouTube. Continuando, o momento que eu proponho muito importante é a produção de registro, que a gente ensina o estudante a organizar o pensamento
produzindo coisas, né? A gente acha que, sei lá, uma aula de artes é só, e ele fez um quadro, ele pintou o quadro, ele construiu uma cerâmica, ou então na redação, ele conseguiu escrever uma redação, mas não, a gente ensina esse estudante a organizar o pensamento através dessa produção externa, né? Por mais que seja uma palavra, que seja um momento onde ele vai registrar um desenho, uma figura, como ele se sentiu em algum lugar no caderno, você está ensinando esse estudante a se organizar. Recentemente, um professor divulgou um vídeo, né, nas redes sociais falando sobre os estudantes não estarem respondendo questões dissertativas. A escola tem ensinado a ser dissertativo? O estudante a organizar o pensamento de maneira dissertativa? A gente vê muito material didático, a gente vê inteligência artificial fazendo isso por nós agora. Eu uso, né, o ChatGPT principalmente para produção de textos. Como é que a gente ensina o estudante a esse tipo de organização? Isso precisa ser uma briga mesmo que a nossa sociedade precisa comprar. Como é que isso acontece? Caminhos possíveis são movimentos entre famílias, escolas, pensando ali num processo de legislação, pensando em chamar outras esferas para comunicar essas esferas que produzem de fato as lógicas da nossa própria cultura. É um pouco sociológico o tema, mas é muito importante, porque isso define, né, como nós estamos conduzindo agora o processo, define o tipo de nação que a gente quer ser, o tipo de país que nós vamos ser. Define as capacidades das gerações futuras também. Não adianta nada eu cobrar de um estudante uma resposta dissertativa, sendo que a minha metodologia não fez com que ele organizasse o conhecimento que ele vivenciou ali dentro de maneira escrita, de maneira a produzir textos, né? Então, o professor também precisa colocar numa balança como é que estão sendo conduzidos esses processos. Lembrando que a organização em texto ela é fundamental, não só para que o estudante saiba escrever texto, mas para que ele saiba interpretar, para que ele tenha coerência no que ele fala, para que ele tenha coesão, né? Continuando, esse momento de produção de registro, ele valoriza a autoria desse estudante. Você está dizendo que o que ele está produzindo faz sentido. Você está valorizando a ciência que ele está desenvolvendo. E existe a ciência que é comprovada, né, para tudo, mas existem os nossos saberes individuais. Eles são permeados por valores, eles são permeados pela cultura, mas isso precisa ser valorizado. Em que momentos a gente encontra práticas dentro da escola que valorizam os saberes individuais? Não somente aqueles saberes cartesianos que é certo, que é errado e é isso, né? Ele também promove uma conexão com a aprendizagem de mundo. Lembra que a gente conectou a nossa aula com o mundo no começo? Agora a gente está no final conectando nossa aula com o mundo de novo, tá? E ele está responsabilizando o estudante pela própria aprendizagem. Ele precisa produzir, ele vai aprender a dar sentido, ele vai aprender a organizar o pensamento, revisitar o pensamento, encontrar sentido nas coisas que ele próprio vivenciou. Certo? E aí, como uma conexão para as próximas aulas, é importante encaminhar essa aula para o encerramento. Olha, estamos encerrando as nossas aulas, organizem o espaço, organizem seus materiais, né? A gente já está preparando, conduzindo para a próxima aula ali, pensando numa gestão de sala, tá? A escola chama isso de gestão de sala. Nesse encerramento, a gente desperta para as próximas aprendizagens. Olha, se alguém quiser descobrir mais alguma coisa, pesquisa na página tal, pergunta para o seu pai, pergunta para sua mãe. Você está criando conexões, né? Vai buscar no Google, né? Antes o pai dos burros era o dicionário, agora é o Google, que ele é muito mais rápido. Então vai buscar no Google essas informações e aí para o estudante se deixar ferver por mais tempo por essa aprendizagem. Porque a aula ela se encerra em 45 minutos, mas a aprendizagem não. A
aprendizagem precisa ser movimento, tá? Esse final também calibra os anseios coletivos. É importante que o professor pontue algumas coisas, né? A gente conseguiu, na próxima aula a gente vai finalizar, nosso tempo tá se acabando. Dividir com a turma essas responsabilidades, né? Pensando que a escola organiza o processo burocrático para que não se pense. Como assim, Rogério, não pensar dentro da escola? Para que você dê conta de muitas coisas e o pensar acaba ficando para segundo, terceiro, 10º plano dentro dos processos de aprendizagem, tá? Você está valorizando ali também o processo de aprendizagem, conectando, falando, isso aqui não é um negócio que está solto no muro, não é uma caixinha que você vai fechar dentro da sua mente e você vai acessar quando você quiser, é um negócio que está no mundo, vamos encontrá-lo? É um convite, né? E você também antecipa os próximos... Desculpa. Você antecipa os próximos passos, evitando ali a ansiedade dos estudantes. Meu Deus, o que será que vai acontecer? Eu trabalho muito com processos de criação muito extensos com os estudantes, então isso também calibra essa ansiedade. A gente compartilhar datas, a gente ajudar o estudante nesses processos de organização, porque até pra gente se organizar é difícil, né? Não é um processo fácil. Então como é que a gente consegue ser generoso a ponto de também ensinar esse estudante a se organizar? Quem sabe ele seja um adulto melhor do que a gente foi. Que a gente pelo amor de Deus. Ninguém foi ainda. Para finalizar, potência. O que a gente pode potencializar ali na aula? Então, pensar clareza e foco nos objetivos de aprendizagem. Não preciso criar firulas, não preciso fazer aula show o tempo todo, porque todo mundo vai ficar falando por uma semana da minha aula. Não. Não precisa nada disso. Precisa que o estudante aprenda e signifique para ele, de alguma maneira, o que ele está vivenciando. É isso, né? Pense também nos indicadores possíveis para aprendizagem. Ali você está observando, identificando como é a construção de um processo de avaliação. Pensando que uma avaliação também se constrói de trás para frente, tá? A gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso, mas é preciso preparar esse estudante para realizar a avaliação. Eu não posso só... não posso crer que esse estudante vai fazer todas as conexões possíveis ali dentro da cabeça dele e que ele vai ter uma análise complexa, principalmente nessa hora de demonstrar o que ele conheceu. Então eu preciso ensinar ele que caminhos são esses. É como se eu estivesse ensinando ele a organizar engrenagens para que essas engrenagens funcionem dessas maneiras que ele vai começar a se comunicar através do que ele aprendeu, tá? Organize-se também com relação ao tempo. Saiba quantas aulas você vai dar, quanto tempo você tem. Não crie experiências longas, apesar que a experiência que a gente quer promover muitas vezes muda de acordo com como os estudantes estão. Às vezes ela tende a ser mais densa, mais lenta, às vezes ela é fluida, né? Então, como é que você organiza esses tempos para que o estudante também se debruce nas experiências, nas aprendizagens, para que de fato faça sentido para ele, né? Se você conseguir mais de uma vez, é importante para que ele tenha esse direito de acessar, né? Infelizmente, o tempo da escola muitas vezes não deixa com que acesse, ou muitas instituições não permitem que o estudante construa de fato processos significativos e que são embasados e construídos ali junto com esse estudante por conta de preencher livro didático, né? Vamos sair correndo atrás do material didático para preencher porque está acabando o ano. Isso precisa ser conscientizado, famílias, né? Família, instituição escolar, todo mundo precisa em comunhão trabalhar de fato para que a aprendizagem ocorra. Assumir os riscos da aprendizagem que está acontecendo e se responsabilizar por isso, tá? E por último, você conectar nesse processo, você permite uma maior fluidez. Você, de conectar com a vida real, você vai perceber que os estudantes começam, sim, a fazer experiências a fazer experiências futuras, né? A participar de experiências futuras com uma maior inteireza, porque ele ganha gosto pelo conhecimento, pelo processo, e ele valoriza porque ele se sente também respeitado por isso.
Na JPC, na nossa Jornada Pedagógica Continuada, fica aqui o convite para você participar com a gente está começando esse ciclo 2. Posso entrar agora, Rogério? Pode, você vai ter acesso a todo o material que já rolou ali nesses primeiros meses de jornada, mas a partir de agora a gente vai falar sobre como a gente estrutura essas aprendizagens. Pensando ali que a gente tem uma aula boa, então vamos se debruçar dentro dessa aula para a gente conseguir fazer com que as aprendizagens façam sentido ali para os estudantes. Então a gente vai aprofundar, já falei ali, debruçar nessas experiências, a gente vai pensar também em organizações estratégicas mais intencionais para esse projeto, para esse projeto de aprendizagem que a gente está construindo, pensando que o projeto é nosso e nós disponibilizamos ali como uma linguagem de acesso para os estudantes ao conhecimento. A gente vai falar também sobre processo avaliativo, sobre observação dessas aprendizagens, como a gente faz com que essas aprendizagens se tornem visíveis e a gente começa a levantar ali indícios do que está acontecendo, de como está acontecendo e de como está se desenhando esses múltiplos processos dentro do espaço da aula, né, dessa jornada que a gente propõe, porque cada estudante é único, né? E ali, como eu falei, tornar aprendizagens visíveis. Um último convite, se você não me segue nas redes sociais, me siga, @educadormarcondes. No Instagram lá a gente tem um espaço bem interessante, que é o canal do educador. Você acessa lá, procura lá canal do educador, você vai acessar através do meu próprio Instagram, tem lá no meu perfil, você acessa lá e lá estão rolando várias discussões ali, não só as que rolam no Instagram, mas também alguns cruzamentos com o que acontece nos outros espaços. Tem sido um local, né, um repositório principalmente bem interessante ali para provocações, principalmente de coisas que às vezes a escola não quer ouvir, não é mesmo? Então a gente pensa ali de maneiras mais estratégicas para a gente ter uma função de educar mais relevante na construção desse mundo. É isso. Deixa eu trocar aqui para eu encerrar com vocês. É isso. Então tá aí esse material, acessem. Futuramente vai chegar um e-bookzinho organizando ali essas ideias para vocês também compartilharem com seus pares e pensarem ali numa organização mais estratégica desse processo. Tá certo? Fiquem bem e até a próxima live. Tchau, tchau.